Aquilo sempre funcionou para nós. Dízimo dobrado e a bênção era garantida. Foi assim a vida inteira. Até que não funcionou para curar o câncer do meu marido. Daquela vez, não deu certo. Ele morreu. Eu me revoltei com Deus e abandonei tudo. 2 anos depois, eu tive um infarto e morri por 12 minutos. E foi ali que Jesus me mostrou que Deus nunca teve nada a ver com aquelas bênçãos. Antes de continuar minha história, preciso te perguntar uma coisa muito importante. Você já tentou barganhar com Deus? Já ofertou a mais esperando receber algo em troca? Comenta aqui embaixo com um coração se você já fez uma campanha ou uma oferta esperando uma bênção específica. Eu preciso saber se você já viveu isso, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a forma como você enxerga sua relação com Deus. Meu nome é Loreta. Tenho 58 anos e moro em Asheville, uma cidade tranquila nas montanhas da Carolina do Norte. Sou professora de História há 34 anos. Dei aula em escola pública a vida inteira. Não sou pastora, não sou teóloga, não tenho formação em seminário. Sou apenas uma mulher comum que amou a Deus desde os 16 anos de idade e que durante mais de 3 décadas acreditou que tinha descoberto o segredo para receber bênçãos. Eu cresci numa família simples. Meu pai trabalhava numa fábrica de móveis e minha mãe era costureira. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada no final do mês. Quando eu tinha 16 anos, uma vizinha me convidou para ir à igreja com ela. Era uma congregação pequena num bairro humilde da cidade. O pastor pregava com fogo e os membros adoravam com paixão. Eu me apaixonei por aquele lugar. Em poucas semanas, eu já tinha entregue minha vida a Jesus e começado a frequentar todos os cultos. Foi nessa igreja que eu aprendi o que eu achava que era a fórmula da bênção. Os pastores ensinavam que Deus operava por meio de pactos. Se você quisesse algo de Deus, precisava plantar uma semente. Quanto maior a semente, maior a colheita. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Eles chamavam isso de lei da semeadura e colheita. E eu acreditei com todo o meu coração. A primeira vez que eu coloquei isso em prática foi quando eu estava terminando o ensino médio. Eu sonhava em fazer faculdade, mas minha família não tinha dinheiro para pagar. O pastor fez uma campanha especial para jovens que queriam um milagre na área dos estudos. Ele disse que quem plantasse uma oferta de fé naquela noite veria as portas da educação se abrirem. Eu tinha guardado $80 que tinha juntado fazendo pequenos trabalhos de costura com minha mãe. Era tudo que eu tinha. Mas eu acreditei na palavra do pastor e coloquei tudo no envelope. 3 meses depois, eu recebi uma carta informando que tinha sido aprovada para uma bolsa parcial numa universidade estadual. Eu chorei de alegria. Corri para a igreja no culto seguinte e dei meu testemunho. O pastor me colocou na frente de todo mundo e disse que aquilo era a prova de que a lei da semeadura funcionava, que Deus honrava quem plantava com fé, que a minha oferta tinha destravado a bênção. Daquele dia em diante, aquilo virou meu padrão de vida. Quando eu conheci Eugene, o homem que se tornaria meu marido, nós estávamos os dois sem dinheiro. Ele trabalhava como mecânico numa oficina pequena e eu estava no meio da faculdade, trabalhando meio período como atendente numa lanchonete. A gente queria casar, mas não tinha condição. O pastor anunciou uma campanha para casais que queriam constituir família. Ele disse que quem semeasse naquela campanha receberia a provisão de Deus para realizar o sonho do casamento. Eugene e eu juntamos tudo o que podíamos. Demos quase $300, que era muito dinheiro pra gente naquela época. Foi um sacrifício real. Passamos 2 meses comendo o básico do básico. Mas 4 meses depois, o tio dele, que morava no Texas, faleceu e deixou uma pequena herança. O dinheiro deu exatamente para pagar nosso casamento simples e ainda sobrou um pouco para mobiliar um apartamento alugado. Eu não tive dúvida. Era Deus respondendo à nossa semeadura. O pastor nos usou como testemunho novamente. Disse que éramos exemplo de fé, que tínhamos plantado em terra fértil e colhido na hora certa. 5 anos depois, Eugene e eu queríamos comprar nossa primeira casa. A gente tinha juntado algum dinheiro,
mas não o suficiente para a entrada que o banco pedia. Mais uma vez, o pastor convocou uma campanha. Dessa vez era para famílias que queriam a bênção da casa própria. Ele pregou sobre como Deus queria que seu povo tivesse morada fixa, tivesse herança, tivesse propriedade. Disse que quem desse uma oferta de sacrifício naquela noite quebraria as cadeias da pobreza geracional. Nós demos. Demos mais do que podíamos. Apertamos as contas por meses, e 8 meses depois conseguimos a aprovação do financiamento com condições que não esperávamos. Compramos a casa onde moramos até hoje. A fórmula funcionava. Pelo menos era isso que eu acreditava. Quando meu filho mais velho, Nathan, tinha 7 anos, ele ficou muito doente. Os médicos disseram que era uma infecção grave nos rins. Ele precisava de tratamento intensivo e havia risco de complicações. Eu entrei em desespero, mas eu sabia o que fazer. Fui à igreja naquela mesma semana e procurei o pastor. Disse que queria fazer uma oferta de cura. Ele orou por mim e disse que Deus honraria minha fé. Eu dei tudo o que tinha na conta. Deixei apenas o necessário para pagar as contas do mês. Eugene ficou assustado quando viu o extrato bancário, mas eu disse para ele confiar. Disse que Deus ia agir. E Nathan melhorou. Em 3 semanas, ele estava fora de perigo. Os médicos disseram que foi uma recuperação impressionante. Eu voltei à igreja com lágrimas nos olhos. Dei meu testemunho mais uma vez. O pastor disse que eu era uma mulher de fé extraordinária, que eu tinha entendido o princípio da semeadura como poucos entendiam, que Deus se agradava de mim porque eu não retinha nada quando precisava de um milagre. Eu acreditei nisso por mais de 30 anos. Cada vez que surgia um problema, eu corria para a igreja e plantava uma semente. Cada vez que eu queria algo de Deus, eu aumentava meu dízimo. Cada vez que eu precisava de um milagre, eu fazia uma campanha. Virou meu reflexo automático. Problema apareceu, oferta na mesa. E como as coisas geralmente se resolviam de um jeito ou de outro, eu nunca questionei o sistema. Eugene e eu tivemos 3 filhos. Nathan, o mais velho. Depois veio Clara. E por último, o caçula, Wendell. Criamos os 3 dentro da igreja, ensinando a eles os mesmos princípios que a gente tinha aprendido. Dízimo é obrigatório. Oferta abre portas. Quanto mais você dá, mais você recebe. Nossos filhos cresceram, vendo a gente ofertar com sacrifício e testemunhar de bênçãos. Eu fui professora na escola pública por décadas, mas dentro da igreja eu também ensinava. Liderava um grupo de mulheres há mais de 15 anos. Toda semana, eu me reunia com 20 e 30 mulheres para estudar a Bíblia e compartilhar experiências, e eu sempre ensinava para elas o que eu tinha aprendido. Que Deus operava por pactos, que a oferta era a chave para destravar as bênçãos, que se elas queriam ver Deus agir, precisavam provar Ele com o dízimo e com a oferta de sacrifício. Muitas mulheres daquele grupo vieram me contar testemunhos ao longo dos anos. Algumas conseguiram empregos depois de ofertar. Outras viram casamentos restaurados após campanhas. Outras receberam curas, provisões, livramentos. E cada testemunho só reforçava minha convicção de que a fórmula funcionava. Eu nunca questionei. Eu nunca duvidei. Eu nunca parei para pensar se aquilo era realmente o Evangelho ou se era uma distorção do Evangelho. Até o dia em que o médico olhou nos olhos do meu marido e disse as palavras que mudaram tudo. Eugene tinha 61 anos. Sempre foi um homem forte, trabalhador, saudável. Nunca fumou. Bebia muito raramente, fazia caminhadas quase todo dia. Quando ele começou a perder peso sem motivo e a sentir um cansaço fora do normal, eu insisti que ele fosse ao médico. Ele resistiu por semanas, dizendo que era só estresse que ia passar. Mas quando ele começou a sentir dores no abdômen, não deu mais para adiar. Os exames mostraram algo no pâncreas. O médico pediu mais exames, depois uma biópsia, e então veio a consulta que eu jamais vou esquecer. O médico nos recebeu com uma expressão que já dizia tudo antes de abrir a boca. Ele disse que era câncer. Câncer de pâncreas em estágio avançado. Disse que o tratamento seria difícil e que as chances não eram boas. Disse palavras como quimioterapia, cuidados paliativos,
qualidade de vida. Mas eu não conseguia processar nada daquilo. Eu olhei para Eugene e vi o medo nos olhos dele pela primeira vez em 40 anos de casamento. Mas eu não me desesperei. Pelo menos não naquele momento. Porque eu sabia o que fazer. Eu tinha a fórmula. Tinha funcionado para a faculdade, para o casamento, para casa, para a cura do Nathan. Ia funcionar de novo. Naquela mesma semana eu fui à igreja. Procurei o pastor e contei tudo. Ele orou comigo e disse que Deus era o médico dos médicos, que nenhuma doença era maior que o poder de Deus, que eu precisava semear em fé como nunca tinha semeado antes. E foi o que eu fiz. Eu esvaziei nossa poupança, $28 mil que a gente tinha guardado para a aposentadoria. Coloquei tudo numa oferta de cura. O pastor fez uma oração especial sobre aquele envelope. Disse que aquela semente ia gerar um milagre que os médicos não iam conseguir explicar. Eu fiz campanha de jejum. Organizei corrente de oração. Chamei as mulheres do meu grupo para interceder pelo Eugene. Todo mundo orava, todo mundo cria, todo mundo declarava a cura. Eu acordava às 4 da manhã para orar. Confessava versículos de cura em voz alta. Ungia meu marido com óleo toda noite antes de dormir. Eu fazia tudo o que sempre tinha feito nas outras vezes. Só que com mais intensidade, com mais fé, com mais sacrifício. A quimioterapia começou 2 semanas depois do diagnóstico. Eugene enfrentou cada sessão com coragem. Ele também acreditava na fórmula. Também achava que a oferta ia destravar o milagre. A gente orava juntos toda noite, segurando as mãos, declarando que o câncer não ia vencer. Mas o milagre não veio. Depois da 3ª sessão de quimioterapia, o médico nos chamou para uma conversa. Disse que o tumor não estava respondendo como esperado, que tinha se espalhado para o fígado, que as opções estavam ficando limitadas. Eu não aceitei aquele relatório. Voltei para a igreja no mesmo dia. Procurei o pastor e perguntei o que estava errado. Por que a fórmula não estava funcionando dessa vez? Ele me olhou com seriedade e disse que talvez faltasse mais fé, que talvez tivesse algum pecado não confessado na minha vida ou na vida do Eugene, que talvez eu precisasse semear mais. Eu não tinha mais dinheiro na poupança, mas eu tinha algumas joias que minha mãe tinha me deixado quando faleceu. Um colar de ouro, uns brincos antigos, um anel que era da minha avó. Eu vendi tudo. Consegui $4.200. Levei à igreja e entreguei como oferta de sacrifício. Nada mudou. Eugene foi ficando mais fraco a cada semana. O cabelo caiu. O peso despencou. A dor aumentou tanto que ele precisava de morfina para conseguir dormir. Eu via meu marido definhar na minha frente e não entendia o que estava acontecendo. Eu questionei a mim mesma. Será que eu tinha pecado? Será que minha fé era fraca? Será que eu não tinha dado o suficiente? Eu revirei minha vida inteira procurando o erro. Confessei coisas que nem eram pecado, só para garantir. Jejuei até passar mal. Orei até perder a voz. E Eugene continuou piorando. 5 meses depois do diagnóstico, ele já não conseguia mais sair da cama. Nossos filhos vieram de outras cidades para ficar perto. A casa que antes era cheia de risos virou um lugar de silêncio e lágrimas contidas. Eu olhava para o homem que tinha sido meu companheiro por 40 anos e mal conseguia reconhecer aquele corpo magro e frágil na cama. Uma noite, 2 semanas antes dele partir, Eugene segurou minha mão com a pouca força que ainda tinha. Ele me olhou nos olhos e disse com a voz fraca: "Loretta, para de se culpar. Você fez tudo o que podia. Se Deus quiser me levar, eu tô em paz. Mas não quero que você destrua sua fé por minha causa." Eu chorei a noite inteira abraçada nele. Eugene faleceu num domingo de manhã, enquanto o sol entrava pela janela do quarto. Eu estava segurando a mão dele. Os filhos estavam em volta da cama. Ele simplesmente fechou os olhos e parou de respirar. Sem dor, sem agonia, só foi embora. Eu fiquei em choque. Não conseguia chorar, não conseguia falar, não conseguia sentir nada. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto com ele. O funeral foi 3 dias depois. A igreja estava lotada. O pastor pregou uma mensagem bonita sobre a esperança da ressurreição.
Os irmãos vieram me abraçar e dizer que Eugene estava num lugar melhor, que Deus tinha um propósito, que eu precisava confiar no plano divino. Eu ouvia tudo aquilo e sentia uma raiva crescendo dentro de mim. Que propósito? Que plano? Eu tinha dado tudo. Tinha feito tudo certo. Tinha seguido a fórmula à risca. E mesmo assim, Deus tinha deixado meu marido morrer. Depois do enterro, eu voltei para casa vazia. Sentei no sofá da sala e olhei para a foto do nosso casamento na parede. E ali, sozinha, eu falei com Deus pela última vez em muito tempo. Eu disse que não entendia, que tinha sido fiel a vida inteira, que tinha ensinado outras pessoas a serem fiéis, que tinha dado dízimo, oferta, sacrifício, que tinha feito tudo o que me ensinaram a fazer e que Ele tinha me abandonado na hora que eu mais precisava. Naquela noite, eu decidi que não voltaria mais à igreja. E não voltei. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha vida. Eu continuei dando aula porque precisava pagar as contas, mas fora da escola, eu me isolei completamente. Parei de atender ligação das mulheres do grupo. Parei de responder mensagem de irmãos da igreja. Quando o pastor veio me visitar, eu disse que precisava de um tempo. Ele nunca mais voltou. Meus filhos ficaram preocupados. Natan me ligava toda semana, tentando me convencer a voltar a congregar. Clara veio passar uns dias comigo e tentou me levar para a igreja dela. Wendell, que morava mais longe, mandava versículos por mensagem. Eu amava meus filhos, mas não conseguia ouvir nada sobre Deus sem sentir aquela raiva queimando por dentro. Eu não entendia como um Deus de amor podia ter me traído daquele jeito. Eu tinha cumprido minha parte do pacto, tinha dado mais do que podia, tinha sacrificado até o que não tinha. E ele simplesmente não cumpriu a parte dele. Passei 2 anos nesse deserto, 2 anos sem orar, 2 anos sem ler a Bíblia, 2 anos sem pisar numa igreja, 2 anos carregando luto, raiva e uma sensação profunda de ter sido enganada a vida inteira. Minha saúde começou a dar sinais de que algo não estava bem. Eu sentia cansaço demais, dores no peito de vez em quando, falta de ar subindo escadas, mas eu ignorava tudo. Não me importava mais com nada. Se Deus quisesse me levar também, que levasse. Pelo menos eu ia reencontrar Eugene. Numa manhã de terça-feira, eu estava na sala de aula explicando sobre a guerra civil quando senti uma dor forte no peito. Uma dor diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era como se alguém estivesse apertando meu coração com as 2 mãos. Eu tentei continuar falando, mas as palavras não saíam. Minha visão escureceu. Eu ouvi os alunos gritando. E depois não ouvi mais nada. O que eu vou te contar agora é a parte mais difícil de explicar. Porque não foi um sonho, não foi alucinação. Foi mais real do que qualquer coisa que eu já vivi nesta terra. Eu me vi flutuando acima do meu corpo. Via os alunos em pânico. Via uma professora entrando correndo na sala. Via gente tentando me reanimar no chão. Mas eu não sentia medo. Sentia uma paz que não faz sentido. De repente, tudo ficou escuro. E então, uma luz começou a aparecer. Uma luz dourada, quente, que vinha de algum lugar à frente. Eu me senti sendo puxada para essa luz. Não era um puxão físico. Era como se minha alma inteira estivesse sendo atraída para aquele lugar. E quando a luz ficou mais forte, eu vi alguém esperando por mim. Era Jesus. Eu soube que era ele antes mesmo de ver o rosto. Não era como nas pinturas das igrejas. Era mais real, mais vivo. Mais presente do que qualquer pessoa que eu já encontrei. Os olhos dele tinham uma profundidade que parecia conter todo o amor do universo. Ele sorriu para mim e disse meu nome com uma ternura que me fez chorar. Loreta, eu estava esperando por você. Temos muito o que conversar. Eu quis falar, mas não consegui. As palavras travaram na garganta. Toda a raiva que eu tinha carregado por 2 anos, toda a mágoa, toda a revolta, tudo aquilo derreteu na presença dele. Eu só consegui chorar. Jesus se aproximou e segurou minhas mãos. As mãos dele eram firmes e ao mesmo tempo suaves. Eu senti um calor percorrendo todo o meu ser.
um calor que curava, que restaurava, que trazia paz. Você está com raiva de mim, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E não havia julgamento na voz dele, só compreensão. Eu abaixei a cabeça, envergonhada. Mas ele levantou meu rosto com delicadeza. Eu entendo sua dor, Loreta. Eu chorei com você quando Eugene partiu. Eu estive ao seu lado em cada noite que você chorou sozinha. Você nunca esteve sozinha, mesmo quando achou que estava. Eu não entendi. Se ele estava comigo, por que não tinha curado meu marido? Por que não tinha honrado minha oferta? Por que a fórmula tinha falhado? Como se lesse meus pensamentos, Jesus disse: Vem comigo. Preciso te mostrar algumas coisas. Nós começamos a caminhar. Não sei explicar para onde. Não era um lugar físico como conhecemos aqui. Era mais como se estivéssemos atravessando memórias e verdades ao mesmo tempo. A primeira coisa que ele me mostrou me deixou em choque. Eu vi pastores em reuniões fechadas. Vi eles discutindo estratégias para fazer os membros ofertarem mais. Vi planilhas com nomes de pessoas e quanto cada uma tinha dado. Vi líderes planejando campanhas emocionais para arrancar dinheiro de gente desesperada. Eu vi uma mãe viúva chorando enquanto dava o dinheiro do aluguel numa campanha de prosperidade. Vi um pai desempregado entregando suas últimas economias, achando que aquilo ia garantir um emprego. Vi idosos dando remédio para comprar na farmácia porque acreditavam que a oferta ia curar suas doenças. Alguns dos meus servos distorceram minha mensagem. Jesus disse com tristeza na voz. Transformaram generosidade em negociação. Transformaram fé em barganha. Transformaram minha graça em mercadoria. Eu senti vergonha, porque eu tinha ensinado a mesma coisa. Tinha convencido dezenas de mulheres a fazerem o que eu fazia. Então Jesus me mostrou outra cena. Eu vi uma mulher muito pobre, morando num barraco simples, separando algumas moedas com cuidado. Ela tinha quase nada. Mas ela sorria enquanto colocava aquelas moedinhas num envelope. Não tinha desespero no rosto dela. Tinha alegria. Vi também um homem rico, dono de muitas terras, escrevendo um cheque gordo para a igreja. Ele também sorria. Não era orgulho no rosto dele. Era gratidão genuína. Você entende o que essas duas pessoas têm em comum? Jesus me perguntou. Eu olhei de novo. A mulher pobre dando moedas. O homem rico dando milhares. Os dois sorrindo com a mesma alegria. O coração. Eu respondi. Jesus sorriu. Isso. O coração. Eu não conto centavos, Loreta. Eu leio corações. Aquela mulher pobre deu mais do que muitos ricos porque deu com amor puro. O homem rico também me agradou porque deu com gratidão sincera. Muito ou pouco não importa para mim. O que importa é se o coração é generoso. Então ele me mostrou outra coisa. E essa doeu mais do que todas. Eu me vi. Vi eu mesma ao longo dos anos. Vi quando dei a oferta para passar na faculdade. Vi quando dei para conseguir casar. Vi quando dei para comprar a casa. Vi quando dei para curar o Natan. E eu vi algo que nunca tinha percebido. Em todas aquelas vezes, meu coração não estava cheio de amor. Estava cheio de medo. Medo de não conseguir. Medo de ficar sem. Medo de Deus não me abençoar se eu não desse. Eu não estava ofertando. Eu estava negociando. Eu estava tentando comprar bênçãos. Você foi ensinada assim. Jesus disse com compaixão. Eu não te condeno por isso. Você fez o que acreditava ser certo, mas eu nunca pedi que você comprasse minhas bênçãos. Eu nunca fiz acordos comerciais com meus filhos. Meu amor por você nunca dependeu do seu dinheiro. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem parar. E Eugene? Eu finalmente consegui perguntar. Por que ele morreu? Eu dei tudo o que tinha. Jesus me olhou com tanto amor que eu quase não suportei. Eugene não morreu porque você deu pouco. Ele não morreu porque faltou fé. Ele não morreu porque tinha pecado oculto. Eugene cumpriu o tempo dele na terra. Era hora dele vir para casa. E ele está aqui, Loreta. Ele está bem, ele está em paz. E ele está esperando por você, quando chegar sua hora. Eu chorei mais ainda, mas dessa vez não era choro de dor, era choro de alívio, de libertação, de cura.
Jesus continuou: eu tenho planos em todas as coisas, até no luto, até na dor. Eu não causei a doença do Eugene, mas eu estava com vocês em cada momento. E eu tenho um propósito para você que só podia nascer dessa dor. Ele então começou a me explicar sobre o dízimo. Me mostrou o povo de Israel nos tempos antigos. Vi que o dízimo original não era dinheiro. Eram alimentos. Grãos, animais, frutos da terra. E esse alimento era usado para cuidar dos levitas que não tinham herança, das viúvas que não tinham sustento, dos órfãos que não tinham família. O dízimo era meu sistema de cuidado comunitário. Jesus explicou: era para garantir que ninguém do meu povo passasse necessidade. Nunca foi para construir impérios. Nunca foi para enriquecer líderes. Depois, ele me mostrou a igreja primitiva. Vi os primeiros crentes vendendo propriedades e repartindo com quem precisava. Não tinha porcentagem fixa. Não tinha obrigação. Tinha amor transbordando em generosidade. Na nova aliança, tudo é voluntário. Jesus disse: tudo nasce do coração transformado. Eu não quero seu dinheiro por medo. Eu quero seu coração por amor. A oferta é uma oportunidade de exercitar generosidade. Não é um contrato de troca de favores. Eu entendi tudo. 32 anos de crença errada desmoronaram em segundos. E no lugar delas, nasceu uma verdade simples e libertadora. Você vai voltar. Jesus disse: e quando voltar, quero que ensine às mulheres o que aprendeu aqui. Muitas delas estão presas na mesma mentira que prendeu você. Liberte-as. Mostre que meu amor é de graça, que minha salvação não se compra, que minha bênção não é mercadoria. Eu quis ficar, quis ver Eugene. Mas Jesus disse que ainda não era minha hora. A luz começou a ficar mais forte. Senti aquele puxão de novo. E a última coisa que ouvi foi a voz dele dizendo: eu sempre estive com você e sempre estarei. Vá em paz. Abri os olhos numa ambulância. Tinha gente em volta de mim, máquinas apitando, uma paramédica segurando minha mão dizendo que ia ficar tudo bem. Eu tinha voltado. Depois soube que meu coração tinha parado por 12 minutos. Os médicos disseram que foi um milagre eu estar viva. E mais ainda, sem sequelas. Passei uma semana no hospital. Meus filhos vieram correndo. Ficaram comigo o tempo todo. E foi para eles que eu contei primeiro o que tinha vivido. Nathan chorou. Clara abraçou forte. Wendell ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse que sempre sentiu que tinha algo errado naquela teologia de barganha, mas nunca teve coragem de questionar. Quando recebi alta, a primeira coisa que fiz foi procurar uma igreja. Não voltei para a antiga. Encontrei uma congregação pequena nos arredores de Asheville. O pastor era um homem simples, que trabalhava como carpinteiro durante a semana. A igreja se reunia num salão alugado. Não tinha luxo, não tinha campanha de oferta, não tinha pressão. Na primeira vez que assisti ao culto, o pastor pregou sobre a graça de Deus. Disse que não podemos comprar o amor de Deus porque ele já é nosso de graça. Eu chorei o culto inteiro. Aos poucos, comecei a compartilhar minha história. Primeiro com algumas mulheres da nova igreja, depois com grupos maiores. Voltei a liderar reuniões de mulheres, mas agora eu ensinava diferente. Eu contava como tinha passado a vida inteira tentando barganhar com Deus, como tinha dado por medo e não por amor, como tinha tratado a oferta como moeda de troca, e como Jesus tinha me mostrado que ele nunca pediu nada disso. Muitas mulheres choraram ouvindo meu testemunho. Algumas vieram me contar que viviam do mesmo jeito, que davam com culpa, com medo, com obrigação, e que finalmente entendiam que estavam livres. Hoje eu continuo dando. Mas dou diferente. Dou porque quero, não porque preciso garantir uma bênção. Dou com alegria, não com medo. Dou sem esperar nada em troca, sabendo que o amor de Deus por mim não depende do meu dinheiro. E quando o dinheiro está curto, eu descanso em paz. Porque sei que meu Pai Celestial me ama do mesmo jeito. E o Eugene continua fazendo falta. Todo dia eu sinto saudade dele. Mas não tenho mais raiva de Deus.
Entendi que a morte dele não foi castigo nem abandono. Foi simplesmente a hora dele ir. E um dia, quando for minha hora, vou encontrar ele de novo. Se você está ouvindo isso e já tentou barganhar com Deus, eu quero que saiba de uma coisa. Deus não faz acordos comerciais. Ele não vende bênçãos. Ele não aluga milagres. O amor dele por você é de graça. A salvação é de graça. A graça é de graça. Você pode ofertar com alegria quando tiver. E pode descansar em paz quando não tiver. Porque seu valor diante de Deus não muda com o tamanho da sua oferta. Isso é liberdade. Isso é evangelho. Isso é o que Jesus me mostrou quando meu coração parou por 12 minutos. E eu oro para que essa verdade liberte você também.